Bom dia a todos. Aqui é com grande prazer que sento essa mesa com pessoas e profissionais extremamente capacitados. Gostaria de agradecer aqui o convite efetuado aos organizadores do IBDT, particularmente o professor Choeire, Maito, meu colega aqui Flávio. E a mim coube a honra de fazer a introdução desse painel extremamente atual e que cada vez mais vai estar presente em termos de relevância e pensamento na nossa sociedade. O painel trata da ideia de como as normas tributárias podem induzir comportamentos. E aqui os comportamentos que nós estamos tratando são comportamentos que permitam melhorar o meio ambiente e a saúde humana. Então, para tratar do tema, nós vamos ter, como já foi apresentado, a professora Alison Christians. Eu só vou acrescentar algumas palavras para os senhores terem a dimensão dos profissionais que estão aqui apresentando os painéis. A professora, como já mencionado, ela é titular de Direito Tributário da Universidade McGill, em Montreal. Já escreveu inúmeros ensaios, artigos, e ela vem sendo bastante inovadora, porque ela trata de uma fronteira do direito tributário com o meio ambiente e as relações humanas. O tema da palestra da professora Alison hoje é particularmente ainda mais interessante. Por quê? Ela vai tratar da ideia de lucros não sustentáveis. E o que são lucros não sustentáveis? Lucros não sustentáveis são aqueles lucros que não levam em consideração um componente de custo que é externalizado. O que é um componente de custo externalizado? Então, todos nós sabemos, as empresas compõem os seus custos, mas elas não colocam nos seus custos aquilo que a sociedade tem que pagar para consumir. E o que é? Dano ambiental, dano à saúde humana. Ou seja, ela está dizendo o seguinte, que quando é feito lucro na empresa, parte dos custos, que é para a recuperação do meio ambiente, recuperação da saúde humana, não está sendo computado. E aí existe uma oportunidade, ou até uma obrigação, para que, por meio do sistema tributário, esses custos sejam recompostos. Ela é uma das personalidades mais conhecidas em tributação e influência nesse meio que nós estamos conversando. Na sequência, nós temos a professora Tatiana Falcão, ela tem PhD pela Universidade de Viena, é também especialista nessa área, sendo especialista em tributação internacional e ambiental, e já atuou várias vezes pelo United Nations Development Program e pelas Nações Unidas. A Tatiana foi nomeada pelo Comitê de Mulheres na Tributação de Associação Internacional como uma das 40 personalidades mais influentes na atualidade. E o tema dela hoje é sobre uma proposta de tratado multilateral de carbono, tributação do carbono, super e bastante interessante. A doutora Tassiane Piscitelli, ela é doutora pela USP, professora de diversos cursos de Direito da GV, autora de inúmeros livros, e aqui também vai compartilhar conosco a visão dela sobre aspectos que estão aí na parte da reforma tributária, aspectos controversos da reforma tributária. Nós temos a professora Paula Rodrigues, especialista e advogada tributarista e contadora, ampla experiência no tratamento de empresas, organizações aqui, que vai também nos auxiliar aqui a trilhar esse caminho entre tributação, meio ambiente e saúde humana. O professor Rolim dispensa apresentação, todos nós conhecemos ele, PhD em International Taxation pela Queen Mary University of London, mestrado pela London School of Economics, doutor pela Universidade de Minas Gerais, professor viajante, assistente, ou seja, um currículo aí que dispensa apresentação. Na mesma toada aqui, nós temos aqui o professor José Maria da Arruda Andrade, livre-docente aqui da nossa belíssima faculdade, do Departamento de Direito Econômico e Financeiro, doutor em Direito Econômico e Financeiro também, pós-doutorado pela Fundação Getúlio Vargas na área de Economia, e ele também vem realizando pesquisa com ênfase na relação entre economia e direito, em temas como tributação, incentivos tributários e orçamentos fiscais. E eu também convido os senhores aí a até consultarem e adquirirem o livro recente do professor,
né, um livro aí sobre imposto seletivo e pecado, juízos críticos sobre tributação saudável no contexto da reforma tributária do IBS e da CBS, recém-lançado, é um livro pioneiro no tema também. E com isso aqui, peço aqui ao meu colega Flávio aí, que introduza também o painel na parte prática. E boa palestra. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer a organização do Congresso, pelo convite, pelo privilégio de participar aqui do lado de figuras que eu admiro tanto. Bom, o Celso já fez uma ótima introdução de todos, então eu vou direto ao ponto. A primeira a falar é a professora Alison Christians, do Canadá. Ela vai trazer um tema super interessante, que é a tributação ambiental sob o ponto de vista do imposto de renda, que eu acho que vai até como um contraponto da tendência dos carbon taxes, da tributação indireta. Então, por favor, professora, tome o palco. Thank you. We're going to test this. Good? Okay, I'm going to come through. Sorry. Thank you. Thank you so much. Okay, I'm just going to reorganize. Okay, bom dia a todas e todos. That's it. That's all my Portuguese right there. No, I can say obrigada as well. It's such a pleasure to be here. Thank you so much for putting this panel together on a topic that is, to me, fascinating. And to be in Sao Paulo for the first time. I've been to Brazil many times, but this is the first time to Sao Paulo, so it's a great honor for me to be here in this beautiful building. And it's not even hot yet, so I will warm it up for you, perhaps. Okay, so you see, this is my title, Shifting Environmental and Social Costs Through Taxation. And, but before I go into the specific research, I thought, well, maybe because this whole panel is going to be about environmental and so-called sin taxes, let's take a little look at this vocabulary that we're using. It's kind of fascinating that we still use the term sin taxes for what we're trying to do here. So let's see if I've got this guy worked out. Play, no. Play, no. All right. Oh, something happened and it was good, so we'll go with it. Okay. So you can see here, well, why do policymakers like sin taxes? Well, you hardly even have to ask the question. The question answers itself. The word is sin, and who could be against regulating sin? Of course, politicians like sin taxes, because what they're doing is saying this is something bad, negative to society, and so obviously you're all going to agree with me that we should tax that kind of thing out of existence. So it's really an easy sell politically to talk about sin taxes, because we have planted already a pejorative idea in your mind with the word sin. What's the sin? Well, you have in your mind, I'm sure, when you think about sin taxes, you think about taxes on tobacco, alcohol, in Canada on marijuana. You might see sin taxes extended even to luxury items, although then they call it a luxury tax to get at a different social idea in your mind. Still a sin, though, isn't it? Sin to be buying yachts and so on in life of luxury. So alcohol, tobacco, marijuana, these are the big ones. And what's going on when we are trying to tax these things? Why do we love it? Well, I think this political idea is the driver. But you can see here, I wrote market efficiency. Market efficiency. The price of the thing we're taxing doesn't reflect the social cost. That's really the idea of a sin tax. And indeed, it's the idea of any so-called Pigouvian tax. You all know Arthur Pigou, the economist, who put his name on this idea of externalized costs. So when you think about alcohol and tobacco, those are the two big sin taxes. When you think about them, what's the market inefficiency? Well, there's a behavioral thing we don't like. You know, alcohol abuse can cause domestic violence. It can be responsible for families breaking up. These are social ills.
tobacco obviously causes massive health care issues, massive health care costs on a system that is not reflected in the price. And so the politician doesn't have to explain that to you if they use the word sin, right? So to us, tax experts, we understand we are talking about a market inefficiency where the product price does not reflect the cost, which means that instead of the consumer paying the cost, the public pays some of the cost of that product. But for the politician, they translate that market efficiency into words that get them reelected, and they use the word sin instead. So this is a perfect tax in the sense that people don't get that upset, or they don't feel that they can get that publicly upset if you tax cigarettes at 200–300%, or alcohol at 200–300%. No problem. You're not going to find, you'll find some lobbies. You'll find the winemaking lobby will come and talk about the benefits of winemaking, and they'll talk about macroeconomic policy, but you won't find a strong public conversation that says, hey, let's get rid of the tax on cigarettes. What we really want is less tax on cigarettes, so people will buy more cigarettes. No one's having that conversation, and you know why, because we've been indoctrinated that it's a sin, and the sin is a public idea, a public face of an actual market economic inefficiency problem. And the tax is supposed to solve this problem. How does the tax solve this problem? By internalizing the cost. That's all that's happening with the Pigouvian tax. We're internalizing the externalized cost in the hopes that once that cost is actually borne by the consumer, they will not want to consume that anymore. Really simple idea. I mean, as tax systems go, this is great. We love a simple idea in tax. We have lots of complicated ideas in tax, but this is a simple one. So we like this. We can sell it. It's easy. I'm only on the second bullet of this slide, but I don't want you to worry. This panel has slide discipline. There are only two slides in my presentation. So you don't have to worry if it's taking a while to get through this slide. I know when I'm sitting in the audience, I'm thinking there's a lot of words on the slide, and the slide is going to take a long time. Let's get rid of the slide. Same way with sin taxes. The more we tax, the less of the thing we're supposed to have. That's the idea here, okay? So this market efficiency idea, we have a behavioral or a social problem, and the tax is supposed to more or less get rid of that problem, and so then you get that last idea, indifference to revenue. This is key to understanding a sin tax or any Pigouvian tax. You have to be indifferent to the revenue you're going to generate because your whole idea is that you're getting rid of the behavior and therefore getting rid of the tax. So you can't run a society on Pigouvian taxes. Taxes intending to change behavior and reduce consumption. This is why, incidentally, we have so much political speech around corporate taxes and investment taxes, because they're understood to have behavioral effects, and we want those activities. We do not want the tax to get rid of the investment because we won't have the revenue either. See, we have this in income tax, we see it in corporate tax, this is ubiquitous. But it's just the most obvious or clear, we see it the most clearly when we're talking about sin taxes. So, I want to change the behavior, I don't want people engaging in the behavior, and I'm indifferent to revenue. This is key. I have to be indifferent to revenue in order for me to be serious and sell politically a sin tax. I have to say this behavior is so objectionable that the tax is meant to stop the behavior, not raise revenue for any public spending purposes. Okay, so far so good. Now, are carbon taxes sin taxes? Well, of course they are. Of course they are. And what is the sin? The sin is polluting the environment and not paying for it, right? Polluter pays principle. That's the sin, and it's all the same issues as any sin tax, right? Same issues of market inefficiency where the price does not reflect the cost, same behavioral pattern, and theoretically,
same revenue neutrality, same revenue indifference. You're not trying to catch revenue, not trying to raise revenue with a carbon tax. Is that believable? I don't know. Okay, so the same issues, and so then we come to the carbon tax starting to take off. It's a sin, so carbon is now getting that political push in our rhetoric as sin. Well, carbon and smoking are the same. They're both bad. So we're using excise taxes to tax them out of existence. Now, I don't object to this, and you're going to hear from Tatiana and both, and the rest of the panel. You're going to hear that we are actually trending, we're seeing a trend in excise taxes on carbon globally. This is the way. So I am not here to say that what I'm about to suggest to you as an alternative is in any way viable. I understand the momentum. The momentum is excise taxes to the sin, just in the same way as any other sin tax. That is the momentum that we are in globally. That is the moment we are in. But I don't like it. I don't like it because I think the market efficiency is more interesting and more important to solve, and I am not sure it's a behavioral problem in the same way that other sin taxes are, because the micro behaviors aren't like the smoker should pay for the cigarette, but I'm not sure who should pay for the emissions, because we built our society on things that create a carbon problem, right? So I'm not sure there's a perfect parallel, and I am going to try to convince you in 14 minutes and 20 seconds that we shouldn't be using excise taxes at all, because what we have here is a market efficiency mistake in the income tax. And that's really what we should be focused on. Now, you're not going to believe me, and you're not going to like my solution, and I'm prepared for that. But I still think it's worth thinking about why you don't like it and why you hate my solution, why you will hate my solution. Because this is actually a problem that I don't think is going to go away, and I do not believe we are revenue neutral when it comes to carbon taxes. Okay, so I say here, as I say here, I want to use the income tax as much as possible, and I'm going to tell you a little secret. One of the reasons I want to use the income tax is because people don't understand the income tax, and specifically the corporate tax. They don't get it. And so therefore, it's not a political football in the same way as a carbon tax, because people don't associate the corporate tax. It's not nearly quite a sin to be a corporation. It's close in some quarters, I will grant you. To be a corporation is to be a sin to some. But it's not equivalent, right? So I like to use the income tax for that reason. It's a little more insulated from the kind of ups and downs of political speech, populist rhetoric. It's a little distance from that. And I want experts to be thinking about this problem and not politicians. Sorry, some of you are politicians or want to be politicians. I'm sorry, you have my sympathies for that life goal, but I don't want that. I don't want politicians to be tossing around this tax like a political football, because it's important to get this correct. It's important to get it right, I think, because it's a market efficiency problem. Okay, so how am I going to do this? Well, now is the part where you get upset with me. I'm going to do it with transfer pricing. Here's the idea. If a price in the market, and I don't mean the retail market, it could be the B2B market, the internal firm price, does not reflect externalized costs, then the price is wrong. It's wrong. And you could reprice it to reflect the internalized price, and you can do that with transfer pricing. Now, I'm going to give you an example, and it's going to be a short one, but I'm going to just add one little detail to this. More or less, I want to use the transfer pricing rules that we have expanded, and I want to use an external measure of externalities, which are called life cycle assessments. Now, if you've never heard of life cycle assessments, you can, Google, and you'll see there's a deep scientific literature, and then there's a wide applied field.
So for example, there's a nonprofit in Europe called TruePrice. I think it's based in the Netherlands, in fact. And they price the externality of goods on a good-by-good basis. So the Journal of Life Cycle Assessment, which is in Elsevier, is in Scopus. This is a revered journal. Every issue has life cycle assessments of very specific items. I'll give you an example. The blue jean, jeans. You all own a pair of jeans, and the life cycle assessment has been done by scientific, study, by a method. They're all discussing the method. There's a whole field of people thinking about this. And what they have shown is that if you go into a store and you see a pair of jeans and the price is 30 euros or less, this is not sustainable to produce. It's impossible to build a pair of jeans sustainably. And what do they mean? The only way you can build a pair of jeans for 30 euros is if you underpay labor severely and you dump effluent into the waters, right? The dye, the blue jean dye. It goes in the water and you don't clean up after yourself. That's how you litter and you abuse people. That is how you make a pair of jeans for 30 euros. And so TruePrice, using life cycle assessment, determined a number of prices that would have to be built in order to know for sure that the jeans were sustainably produced. And they list a bunch of things, and I'm just going to give you an example. For example, they list that for the pair of jeans to be sustainable, it would have to cost 70 euro cents more to fix the labor problem per pair of jeans. 70 cents. 70 cents. It's not that much. A little bit more for the water problem. Okay, so, and what they do is they say, basically, they do the math, and they say, if the jeans were sustainably priced, it would be 42 euros minimum. This is basic, like, you aren't failing to pay your workers. You aren't refusing them bathroom breaks. This basic minimum. This is not like living in the lap of luxury type of activity. This is minimum, okay? So I say to myself, okay, now that's interesting, but how do I take that the price should be 42 when it is 30, and what do I do with that? I look at the transfer price that went up the chain, let's say in a multinational. I look at the transfer price and I say, you underpriced at source. The price should have been that 70 cents more. So now we get to slide 2, and I'll show you how. Okay. So here you can see A and B, and let's say that B is the source country, and this is where the jeans are made, and A is going to distribute it out, in the world. And what we see here, I gave you the second one anyway, that's fine, good. We have the whole slide now. Less tech to walk around with. So on the left, you see that the bottom, B, has a stated cost of $5. That's the unsustainable price, right? The price with externalities externalized. Labor is being abused, water is being polluted, politicians are being bribed, whatever measure of sustainability that the life cycle assessment people can come up with, that's missing from that $5. And then you see this, I just use a full cost markup of 10% to make my life easier and yours, and to try to talk you into believing that transfer pricing can solve this problem. So then the transfer price you see is $5.50, and so the profit in B is 50, and then it goes up to A, again still on the left, and you see we're going to retail price it at $8, so there's the profit. The cost of $5.50, the intercompany price $5.50, gives us a profit of $2.50. Okay, that's just our base scenario, and of course, I'm assuming a multinational, I'm assuming related companies, and you will say to me, but what if? What if they're not related companies? What if it's not a multinational? You're gonna use the same principle? I am, if you let me, but you probably won't let me. Politicians won't let me, and experts won't let me, but let's pretend, let's suspend our disbelief for a moment and pretend that you would agree with me. The transfer pricing, it shows us the way. But it's not limited, it can't be. It can't be limited to just related companies in a multinational scenario, right? It has to be any price that doesn't reflect the externalities, it would have to go through the same assessment. And you would have to say, okay, are we willing to live with
retail prices, consumer prices, that reflect costs that are externalized onto society, both environmental, pure environmental, like water quality, air quality, and also social, as in the treatment of labor and so on, healthcare outcomes for workers and so on. So if we're okay with it, we don't have to change anything, but if we have to change it, transfer pricing is just to show you how we would do it. So now we go to the right side of the slide. Here you see on the right, B, again at source, where Allison comes along and says, we're going to reprice you. We're going to reprice your $5 stated cost, and we're going to say, hey, we did a life cycle assessment, and it shows your price should have been 7 instead of 5. Just as the blue jean price should have been 42 instead of 30, right? And so I'm going to say your externalized cost is 2, so now your full cost markup at 10 is going to give me 570 instead of 550. Okay, so your sustainable profit is still the same 50 as you had before, but your unsustainable profit, that externalized cost, is 20. Now, what have I accomplished, you might say? Other than annoying a lot of transfer pricing experts who will tell me rightly and correctly that what I'm asking you to do is go to an external economic indicator that people aren't familiar with. And to that I say, welcome to transfer pricing. That is what transfer pricing does. It uses external economic analysts to find comparables and use internal analysis to decide, whether the price is right. And I'm saying just one more marker in the scientific literature, one more marker that specifically looks at sustainability, one more marker that is in a development stage, and the scientists themselves are arguing about whether it's legitimate and whether this method works or that method works. But I would say anybody who thinks transfer pricing is an exact science is lying to yourself or themselves or both, right? So here, my pricing is going to say Brazil, B, I have B, so I say Brazil, the source country, is transfer price this 20 cents back into Brazil. Now, is this a sin tax? No, because presumably in a world of globe, in a world of minimum taxes, all I have done with the transfer price is shift the income from one country to the other, from A, let's say Andorra, to B, Brazil, and that shouldn't change the outcome in a world of minimum taxes. But you and I both know that it will. It will change the outcome. If we get more at source, it will change the outcome. Now, I know that if I say Brazil should do this, you'll all laugh at me and say, Brazil already does everything different than the rest of the world, and you feel a little uneasy about it. So we won't make you do it first. It's okay, don't worry. I'm not asking Brazil to be first. But I am suggesting that a source country could transfer price their way without changing the law. You don't have to change the law to do this, because transfer pricing is an art, not a science, and you could regulate this. So, for example, you could write it into your regs that you have to do a life cycle assessment. Intercompany transfer prices have to be subject to a life cycle assessment to determine the sustainable and unsustainable costs. Now, I will just add one thing. If we get to a point where it is just shifting from one to the other, and this is not changing how much income is actually taxed, because by some miracle we do have a global minimum tax, then I'm going to say to you, okay, but now I'm going to put the hammer on this, because if this is truly unsustainable profit, my 20 cents, then it's a windfall. It's a windfall that is unearned, right? Because it's externalized. And as we all know, windfalls can be taxed away. People will do the behavior. They will continue to produce the product under conditions of a windfall. That's why windfall taxes can be extraordinarily high,
because the idea is that it's not going to change behavior. Now, I know that's a bridge too far. I've gone too far. You don't agree with that. There's no way you're going to agree with that. But still, I will say, how about, okay, maybe not 100% tax on that unsustainable profit. I get it. It's too far for you. But, you know, it doesn't have to be nothing. It could be the regular tax plus just a little tiny surtax. Okay, I have 1 minute to wrap this up. The idea, obviously, I put it on the title. Transfer it in and tax it away, all of the unsustainable profit. Leave the sustainable profit alone and transfer and tax away the unsustainable profit, and do it through the income tax so that the politicians won't be able to bat it around quite so easily in the public mind. And you are still getting at the basic problem of all of these taxes, which is that we have an externalization of cost problem. And really, what good is the income tax if it can't actually solve that problem? So that's my 2 cents for you. It's been a great, enormous pleasure to share this research with you, and I look forward to the discussion. Thank you. Bom, excelente. Vai aparecer daqui a pouco um QR Code aqui na tela também, que vocês podem fazer perguntas sobre o tema da mesa. E se houver tempo ao final do painel, a gente passa as perguntas aqui aos palestrantes. Agora, diretamente, vou passar a palavra para a Tatiana Falcão. Ela vai falar sobre a proposta multilateral que ela elaborou para a tributação do carbono, e eu acho que vai ser um belo contraponto aqui em relação à exposição da professora Alison. Obrigada. Eu vou ficar em pé aqui para poder ver os slides. Obrigada pela apresentação. E, primeiro de tudo, muito obrigada pelo convite, professor Choeire, por estar aqui nessa sala maravilhosa. Eu também, é a primeira vez que eu estou nessa sala, apesar de ser brasileira, e fiquei realmente vislumbrada com o porte. Obrigada também ao IBDT pelo convite. E é um prazer enorme estar aqui e apresentar esse trabalho realmente no Brasil, né, que é um trabalho que eu apresento em muitos lugares no mundo, mas nunca tenho a oportunidade de trazer para o público brasileiro. Eu estava pensando como é que eu fazia a conexão entre esse tópico, que é um tópico, né, que eu vou levar vocês para uma outra dimensão, na verdade, né? A gente vai já tratar da multilateralidade de um imposto sobre carbono, que ainda nem existe no Brasil, na verdade. Então, como fazer nessa conexão? E, na verdade, a forma mais fácil de fazer a conexão é começar do fato de que existiu uma reforma tributária, né? E a reforma tributária trouxe esse imposto seletivo que passa a incidir com base em bases ambientais, que ainda não foi regulamentado. Esse é um imposto que ainda não foi regulamentado no Brasil, mas um imposto seletivo em bases ambientais é um imposto que pode vir a ser um imposto sobre carbono. E, na verdade, quando ele foi dimensionado com o intuito de ser um imposto sobre carbono. Para haver um tratado multilateral, vamos né, imaginar um mundo em que os países concordem em ter um tratado multilateral. O país precisaria ter um imposto sobre carbono em bases domésticas, porque o imposto multilateral ele tem que corresponder ao imposto que incide dentro do país. E aí eu começo pelo fim, que era um ponto que eu ia fazer no fim. Qual é a perspectiva, né? A gente está tratando, isso daqui é uma tese jurídica, isso é uma coisa factível, é uma coisa prática. Bom, é um assunto que está sendo discutido atualmente. Ele foi proposto dentro do âmbito do PTLAC, que é o Platform for Tax Cooperation. Estou vendo a Natália aqui, que está fazendo. Foi discutido pelos países latino-americanos e ele foi aceito como um tópico para discussão pelos países. E o motivo pelo qual ele foi aceito é porque, na verdade, na América Latina já existe meio que um consenso na tributação de carbono em bases domésticas. Então, a Argentina tem um imposto sobre carbono, a Colômbia tem um imposto sobre carbono, o México tem também, a Costa Rica está considerando um agora, o Chile tem um imposto sobre carbono. Então, quando você tem uma região como a América Latina, em que vários países têm impostos sobre carbono, a gente começa a pensar em regionalização e, eventualmente, em multilateralização.
Então, essa é a conexão. E aí, para conectar também com a fala da Alison, que veio antes de mim, ela faz essa conexão com um imposto de renda. Sempre que você pensa num sin tax, um imposto seletivo, né, um imposto sobre consumo, que é realmente para aniquilar um comportamento, né, porque, na verdade, o objetivo desse imposto é realmente essa mudança comportamental, a mudança no padrão de comportamento do consumidor. Então, você dá aí um incentivo econômico para o consumidor parar de consumir aquele produto a partir de um estímulo econômico. Quer dizer, se ele vir que o diesel é mais caro que a gasolina, ele vai preferir consumir mais gasolina do que diesel, porque a gasolina vai ser mais barata. Esse é o racional econômico. Então, quando você fala de um imposto sobre carbono, você faz o proxy que você usa para determinar como que você vai fazer essa diferenciação econômica é a quantidade de carbono do produto. Dentro do combustível, produtos fósseis, você aí endereça o carbono que está contido dentro do combustível. E a próxima pergunta que sempre vinha é: e como é que a gente faz para fazer isso? Bom, isso é com base em ciências, já existem cálculos, então não é uma coisa que o legislador tem que fazer, ele usa os cálculos lá do International Panel for Climate Change, que já existem cálculos até próprios para os tipos de produtos que são consumidos na América Latina. Mas aí eu fiz uma introdução muito grande, estou com 10 minutos, então eu vou rápido aqui no meu tratado multilateral. A partir do momento, então, pressupondo que existe esse imposto sobre carbono, que você está fazendo essa diferenciação de consumo com base na capacidade poluente do produto, então, na quantidade de carbono que existe dentro desses produtos fósseis, você pode começar a pensar como é que você faz isso do ponto de vista multilateral. Esse é um projeto, então o que eu vou apresentar para vocês aqui é um projeto que foi desenvolvido junto com o International Center for Tax and Development, que é um think tank na Inglaterra, e é um projeto que levou uns 2 anos e meio para ser concluído. Eu fiz em consulta com mais de 50 peritos em assuntos diversos, não só em tributação, mas a parte de ambiental, políticas públicas, direito internacional. E aí construímos um tratado multilateral para tributar carbono. Então, são 31 artigos. E a ideia é que esse tratado multilateral ele se aplique com base nas premissas que existem atualmente. Então, isso influencia todas as decisões que foram tomadas quando da elaboração do tratado. Então, por exemplo, a base de tributação é carbono. Não é dióxido de carbono equivalente, que seria a inclusão aí de outros gases do efeito estufa dentro da base tributável. Não é inclusão de plásticos. Existe uma margem de escopo para ser expandida dentro do tratado, mas atualmente a gente foca em carbono, porque existe um acordo dentro das negociações do COP, né, do Conference of the Parties todo ano, que carbono realmente é o que leva ao aumento dos gases de efeito estufa, à mudança climática, e a mitigação desse carbono seria o que seria necessário para atingir os objetivos do Tratado de Paris, o artigo 2, que é aquela limitação de 1,5 graus centígrados pelos padrões de 1990. Então, a regra principal é a tributação do carbono que está embutido no produto fóssil. O produto fóssil é o óleo cru, que é extraído da terra, quando da extração, ou carvão, que são os produtos mais poluentes. E aí, os produtos que derivam desse óleo cru. Então, seria diesel, gasolina e gás natural. Existem 2 artigos opcionais. E esses são os únicos artigos que são opcionais para adoção pelos países. Um é tributação de emissões derivadas do transporte marítimo e o outro é tributação de emissões derivadas do transporte aéreo. O motivo pelo qual esses artigos são opcionais é porque existem ainda discussões que estão ocorrendo no âmbito da IMO, né, International Maritime Organization, e também no ICAO, que é a parte de aviação,
de como determinar se vai haver um acordo para a tributação dessas emissões. Então, como ainda não tem uma certeza jurídica com relação a como os países querem se posicionar com relação à tributação desses meios de transporte, são meios de transporte que, de fato, afetam o comércio, etc., esses são artigos opcionais. E aí eu falei também que existem um escopo para expansão substantivo ali para cobrir plásticos, porque muitos plásticos são produzidos a partir de combustíveis fósseis, talvez pescaria, porque o peixe ele guarda dióxido de carbono, preços implícitos e explícitos, enfim. E aí eu entraria muito mais na tecnicidade. Vamos para o próximo. Biocombustíveis, que é um tópico grande aqui no Brasil, mas só à medida que os biocombustíveis são feitos de blends, porque alguns biocombustíveis são feitos... voltou. Estou indo para o lado errado? Alguns biocombustíveis são feitos a partir de uma mistura, né, de bio com produto fóssil. Então, aqui é o slide principal, e ele explica como é que o tratado multilateral funciona. Então, a regra de preeminência, que é assim que é definido dentro do tratado, é o momento da extração. Então, o país que teria o primeiro direito de extrair esse petróleo do chão, de tributar esse produto, seria o país que extrai o petróleo do chão. Então, são os países extrativos. Se o país de preeminência escolher não tributar, ou não participar do tratado, o direito de tributar passa para o país de refino ou de processamento, no caso de gás natural, e se esse país optar por não tributar, ele passa para o país de consumo do produto. A ideia original era que o ímpeto, né, o que a gente acharia, seria que os países de consumo seriam os primeiros a aderir a um tratado multilateral com essa finalidade, porque os países consumidores são os grandes países do Cone Norte, e eles, na verdade, a maioria deles impõem algum tipo de tributação sobre carbono. Mas, na verdade, os países extrativos, hoje em dia, estão considerando a imposição de imposto sobre carbono também. Então, se existir vamos supor que o país de preeminência, o país extrator, opte por não tributar. A capacidade de tributar passa para o país secundário. Se o país de refino optar por tributar, ele pode também tributar as emissões fugitivas. A gente chama de emissões fugitivas aquelas emissões que não foram capturadas pelo imposto, porque elas já foram consumidas desde o momento da extração até o momento do refino, mas que podem ser computadas, porque a gente sabe também, com base em fórmulas matemáticas, quais emissões essas são. Então, elas podem vir a ser embutidas dentro da base tributária pelo país de segunda alocação ou de terceira alocação. E aí, existe uma outra regra dentro do tratado, que trata da diferença de tributação, porque o tratado ele cobre uma tributação mínima. Então, a ideia é que o tratado estabeleça que, para diferentes níveis de tributação para países em desenvolvimento, então, a gente classifica entre low, middle e high income country, que são as classificações que são adotadas pelo Banco Mundial. E, então, existem padrões mínimos de tributação, um chão. Então, é o mínimo que seria necessário para atingir os objetivos do Tratado de Paris. E isso é determinado pelo IPCC. Então, o IPCC fala que, para 2030, o mínimo necessário seria uma alíquota entre 20 e $80 por tonelada de carbono. Então, essas alíquotas mínimas seriam definidas de acordo com os padrões do IPCC. Mas, para não coibir... Então, o objetivo do tratado é sempre fazer com que os países tenham maior anseio por tributar mais. Então, o mínimo seria tributar dentro dessas metas, mas os países que já instituem um imposto sobre carbono e que têm alíquotas mais altas do que essa alíquota mínima, estariam livres para tributar mais. Então, que é o caso, por exemplo, o caso típico que a gente fala na doutrina, é o caso da Suécia, que já tem um imposto de $150 por tonelada de carbono, mas a Suécia é um caso específico, que começou a tributar nos anos 90, etc. Mas aí vamos supor aqui, dentro da estrutura do tratado multilateral, que a gente tem um país extrator como o Brasil, ou Gana, e que o Brasil tribute em bases mínimas de $20 por tonelada. E aí você tem uma Suécia na alocação terceira ali,
que tem $150 por tonelada. Se o tratado dissesse que o imposto mínimo já foi cobrado e nenhum imposto vai ser mais cobrado dentro do contexto do tratado, a Suécia teria um problema, porque, na verdade, o imposto, o combustível importado na Suécia seria mais barato do que o combustível por via produzido dentro do mercado doméstico. Então, para evitar esse resultado, o que o tratado faz é ele permite o que a gente chama de um Internal Border Carbon Adjustment. Então, é um ajuste de fronteira interno dentro do contexto do tratado se existir uma diferença de alíquota de mais de 10%. Então, havendo uma diferença de alíquota de mais de 10% entre o país extrator e o país de consumo, nesse exemplo, a Suécia pode fazer um top-up tax, né, tributar o excesso e aí fazer a paridade de equivalência de custo sobre o combustível quando da importação desse produto para o mercado doméstico. E aí, notando que todas as vezes que o combustível entra em um mercado doméstico, ele está sendo tributado no momento da importação. Com exceção do país extrator, que é no momento da extração, sempre no momento do refino, no momento do consumo, é sempre no momento da importação. E isso é o ideal, é o resultado ideal por todos, sustentado por todos os economistas, porque você passa a produzir um preço geral. Então, você impacta a economia inteira com esse imposto sobre carbono e você faz uma diferenciação do preço de todos os produtos energéticos e de combustíveis fósseis, então, os combustíveis fósseis, claramente, mas todos os processos produtivos que usam combustíveis fósseis na consecução das suas atividades econômicas, você passa a atribuir um preço correspondente do carbono a todos esses processos. Então, a economia inteira é afetada por esse preço, inclusive o mercado informal, que é um ponto forte para países em desenvolvimento, porque o mercado informal normalmente não é um mercado que é alcançado pelo imposto de renda, por exemplo, ou pelas formas formais de tributação. E aí eu vou rapidamente, porque meu tempo já está estourando, mas só para falar no final que a receita que é gerada a partir desse imposto, ela vai para o país que tributou, né? Então, essa é a vantagem. Se você é um país extrator, você é um país em desenvolvimento, que a maioria dos países extratores são países em desenvolvimento, mas você não tem interesse em tributar, você abre mão dessa sua receita, porque o próximo país vai passar a tributar por você. Então, tem essa questão um pouco competitiva, que é inerente ao sistema que foi montado. Mas, se você opta por tributar, você fica com a receita proveniente desse imposto, sendo que uma porcentagem desse tributo ele vai para a administração do tratado como um todo, né, porque precisa montar um secretariado, precisa ter uma estrutura para negociação entre as partes. Parte dele vai para o desenvolvimento de um fundo comum para o financiamento de cooperação técnica. Então, é a ideia também de criar um Climate Club, né? Então, se você é parte desse clube climático, você tem acesso às melhores tecnologias e você faz a transição energética dentro da mesma rapidez dos outros países ao redor do mundo. Então, a ideia é que você tem acesso a essas tecnologias e você, inclusive, as desenvolve com a ajuda dos seus pares e compartilha isso dentro da comunidade do tratado. Então, aí é a terceira porcentagem também, que não é definida no tratado, então seria objeto de negociação pelas partes, mas é para o desenvolvimento de novas tecnologias. O restante vai para o orçamento público e é usado para os propósitos específicos do país em questão. E aí, esse tem um paper, tem o tratado, mas tem um paper também que explica quais são as opções que foram feitas quando da elaboração do tratado. O link eu coloquei aí, se forem distribuir os slides, eu adoraria que tivesse o máximo de acesso possível. E muito obrigada pelo tempo e desculpa ter estourado aqui um pouquinho. Obrigado, Tatiana. Já vou passar a palavra diretamente para o professor Rolim, que vai tratar de um tema um pouco mais amplo, né, que é a obrigação internacional dos Estados em relação à tributação do meio ambiente e da saúde, olhando um pouco a perspectiva das convenções de direitos humanos. Por favor, professor.
Bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente nesse Congresso Internacional de Direito Tributário. Cumprimento todos na pessoa do Dr. Celso Costa, presidindo esse painel, o Flávio também, todos os demais professores aqui já conhecia pessoalmente, inclusive a professora Alisson, da IFA, já nos encontramos algumas vezes, e tive o prazer de conhecer a doutora Paula Rodrigues hoje, que vai falar sobre a ESG e tributação, tema do qual ela é bastante entusiástica. E muito bom, porque esse tema ESG e tributação está ganhando o seu momento, não só o Carbon Tax está no seu momento, mas também todo o tema ESG ligado à tributação. Então, a minha parte o meu foco seria mais perante o direito internacional público, especialmente direitos humanos internacionais, a relação com a tributação internacional e, eventualmente, o Carbon Tax, sobre o qual farei uma pergunta ao final, aproveitando aqui a excelente exposição da professora Tatiana Falcão. Muito bem. Em termos de direito internacional dos direitos humanos, nós temos aqui duas referências a cortes regionais, a Corte Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Europeia de Direitos Humanos. Aqui está numa ordem de cortes assim, regionais e mais internacionais, né? Porque, se fosse uma ordem cronológica, a decisão da Corte Europeia de Direitos Humanos deveria ser aqui a última, a recente, very fresh, decidida agora em abril de 2024. Muito interessante, vamos ver se temos algum tempo de comentar, porque ela menciona o Carbon Tax, né, que a Suíça introduziu, e em que medida esse Carbon Tax ajudou ou não a Suíça a atingir as suas promessas, pledges ou commitments para a redução de emissão do carbono. E depois, uma decisão da Comissão de Direitos Humanos da ONU e, finalmente, uma resolução da ONU sobre o meio ambiente como um direito humano. Então, essa primeira decisão da Corte, decisão não, foi uma opinião, advisory opinion, mas que é uma opinião que seria binding, né, obrigatória, no sentido de que, se qualquer caso específico, litigioso, chegar lá, a Corte Interamericana de Direitos Humanos vai seguir essa opinião. Então, por isso que ela é relevante. E foi a primeira, em termos de cortes internacionais, que consagrou a proteção ao meio ambiente com base no direito à vida e à integridade pessoal. Houve também uma divergência se o direito à saúde também amparava essa proteção à proteção ao meio ambiente como direito humano internacional, mas não houve consenso, mas esses dois artigos foram suficientes para consagrar a proteção ao meio ambiente como direito humano. Muito bem. E depois temos, lembrando, há uma outra convenção de direitos humanos, alguém muito próximo a mim me lembrou, e a África, por que não mencionar a África? Não houve nenhum caso relevante, mas uma notícia conhecida, né? A Convenção Africana de Direitos Humanos foi a primeira, que é da década de 80, mais recente, que consagrou expressamente a proteção ao meio ambiente como um direito humano, um direito dos povos. Então, mas como não há um case law, um precedente relevante, então não está mencionado aqui, mas é digno de nota e de louvor a consagração, a previsão expressa na Convenção Africana. E a Corte Europeia de Direitos Humanos decidiu, com base no artigo 8º, direito de respeito à vida privada e à vida familiar, artigo 8º, não o artigo 2º, né, direito à vida, em geral, porque não precisou, digamos assim.
para simplificar. Tem outros fatores aí, processuais, etc. Mas a Corte decidiu, que, pela primeira vez, né, que a proteção ao meio ambiente, em função da ordem internacional como um todo, dos tratados, não só de Paris, mas de outras convenções internacionais, a proteção ao meio ambiente é um direito humano, direito individual, pessoal, inclusive aplicável às pessoas jurídicas. Interessante, nesse caso, como eu já mencionei, que a Suíça tentou, não respeitou, não cumpriu os compromissos delas de redução de emissão de carbono, e por vários motivos. Mas a Suíça havia introduzido um carbon tax de 100 francos suíços, né? Não é pouca coisa, um valor relevante por tonelagem de emissão de carbono. Só que esse carbon tax não foi suficiente, porque ela deixou de implementar outras medidas que seriam necessárias para a redução de emissão de carbono. E aqui, no aspecto de direitos humanos internacionais, quer dizer, a Corte sempre insiste, e outros tribunais também, que a proteção aos direitos humanos deve ser prática e efetiva. Tem que ser demonstrada, né? Então, se tem um commitment para a redução de carbono, aquela redução de carbono tem que ser provada. E os instrumentos devem ser proporcionais, adequados, para atingir esse objetivo. Então, em função disso, esse leading case que foi decidido pela Grand Chamber, que é o plenário, digamos assim, do tribunal, de forma unânime, houve um voto vencido do juiz inglês, que interpretou mais literalmente a convenção. Então, que a convenção não teria esse escopo de proteção ao meio ambiente. Mas foram 16 votos a 1 e praticamente uma unanimidade nesse sentido. Muito bem. Outra decisão relevante, aqui de 2022, então, todas as decisões recentes. 2017 é a primeira, há 5 anos atrás. É lógico que havia um consenso e os países já estavam adotando medidas internas para a proteção ao meio ambiente, que é uma necessidade premente e evidente. Então, essas decisões, digamos assim, elas retrataram, né, o que já havia consenso na comunidade internacional e previsão em alguns tratados. E, finalmente, a resolução da ONU de 2022 também, o direito a um ambiente limpo, saudável e sustentável, decidido em 2022. É lógico que é uma resolução da Assembleia Geral da ONU. Não é uma resolução, digamos assim, seria uma soft law, não é binding, não é obrigatória para os países. Mas, ao mesmo tempo, a Assembleia Geral da ONU consultou a Corte Internacional de Justiça para que a Corte se pronuncie sobre a responsabilidade internacional dos Estados com relação à proteção ao meio ambiente. E na conferência da COP do ano passado, em Dubai, estava lá um juiz brasileiro, integrante da Corte Internacional de Justiça, que fez um excelente resumo do estágio da jurisprudência da Corte Internacional de Justiça com relação ao meio ambiente. Então, a Corte, eu acho que o ano que vem, 2025, no máximo 2026, teremos uma outra decisão internacional no âmbito de responsabilidade internacional dos Estados com relação à proteção ao meio ambiente. Muito bem. E o que tem tudo isso a ver com a tributação? Já vimos aqui a referência ao carbon tax, já é uma relação direta. Mas o que mais temos de relação? Bom, é um consenso doutrinário, até jurisprudencial, eu diria, que
a razão de ser dos tributos, dos impostos, é o cumprimento, a satisfação das necessidades dos Estados, implementação de políticas públicas e dos direitos humanos. Então, os direitos humanos sendo aí a base, o fundamento de um sistema tributário justo. Então, a relação me parece evidente e direta com a tributação. Bom, estamos esgotando aqui o tempo. Aqui é uma demonstração sobre como o mercado opera, né? Nós temos o sistema de cap and trade, em que o Estado intervém, que estabelece, olha, uma redução da emissão de carbono, um cap, para atingir a redução com a qual o país se comprometeu no Acordo de Paris. Então, o país estabelece um cap de emissão. Quanto menor o cap, menos emissão de carbono. Mas aí, mais dificuldade será de negociar esses direitos, né, de emissão. E temos o mercado voluntário que não tem esse cap, não tem esse limite. As empresas com projetos verdes, digamos assim, comercializam esses títulos, mas não é com o nosso objetivo aqui de redução mais imediata da emissão de carbono. Mas, por outro lado, favorece projetos verdes, né? Então, qual que é a vantagem do Carbon Tax com relação ao sistema de Cap and Trade? Estabelece um limite de emissão de carbono para determinados setores da economia e o Carbon Tax teria a vantagem de o valor ser certo. O valor, né, a ser pago com base nas emissões de carbono é X. No CAP, não, você tem só um limite. Tá? Então, você tem a incerteza do mercado. Então, as duas medidas são interessantes, porque o Carbon Tax tem certeza com relação ao custo, o custo está definido, é esse, mas tem incerteza com relação ao objetivo final, de resultar numa efetiva diminuição da emissão de carbono. Por outro lado, o sistema de Cap and Trade tem a vantagem de lhe dar essa certeza, porque o cap é estabelecido de imediato, vai ter que ter essa redução para determinados setores, né? Mas tem uma incerteza com relação no mercado, né, com relação aos preços, né, como serão negociados esses títulos. Então, os dois mecanismos não são os únicos existentes, mas são os principais. Eles, na minha opinião, se complementam. Então, entro aqui nas perguntas para tentar me limitar ao tempo. Primeira pergunta seria se os Estados estariam obrigados a usar os dois mecanismos, Carbon Tax e Cap and Trade. É bastante controverso, né? Mas, perante o direito internacional, e aqui, lembrando a decisão da Corte Europeia de Direitos Humanos, quer dizer, os Estados têm uma margem de apreciação para escolher as medidas para atingir determinado fim. Uma margem de apreciação grande com relação aos instrumentos, mas pequena com relação à efetiva proteção. A proteção deve ser efetiva e prática. Nós devemos sentir no ar que respiramos essa proteção. Então, é bastante controvertido. Na minha opinião, como elas se complementam, as duas medidas, digamos assim, seriam, né, entre aspas, obrigatórias perante o direito internacional público, dos direitos humanos e de proteção ambiental. E com relação ao Carbon Tax, Tatiana, eu gostaria de perguntar para você. Posso? Tá bem. Que é uma grande especialista no assunto. Os Estados estariam obrigados a entrar nesse acordo multilateral? Já está havendo um consenso, há um momento para esse tratado multilateral.
Mas os estados estariam obrigados ou apenas compelidos? Compelidos já é uma expressão boa, interessante, né? Seria um convite irresistível, digamos assim. Por favor. Eu acho, assim, do ponto de vista ambiental, né, porque a tributação é uma coisa que acontece em cima das obrigações ambientais, né? Do ponto de vista ambiental, o Brasil é membro do Tratado de Paris. O Brasil se comprometeu a cumprir com os objetivos do Tratado de Paris. E os objetivos do Tratado de Paris são objetivos de mitigação e adaptação. E os únicos mecanismos capazes de cumprir com objetivos de mitigação são instrumentos fiscais. Então, seja por tributação direta, seja por tributação indireta, os países têm que instituir algum tipo de instrumento fiscal com o propósito de mitigar emissões de carbono. Então, seja pelo tratado multilateral, que está sob discussão, ou por uma outra via, eu acho que a resposta é sim. Os países, eles são compelidos. Compelidos é a melhor palavra. Tá bem, muito obrigado, concordo plenamente. Obrigado a todos. Tornando um pouco agora para o contexto da reforma tributária, eu vou convidar agora o professor aqui da casa, José Maria Arruda de Andrade, para tratar do imposto seletivo e a reforma aqui no Brasil. Bom dia a todas, bom dia a todos os colegas, que prazer estar aqui no evento do IBDT, que prazer estar aqui na nossa faculdade, nesse salão nobre. Agradeço o convite formulado pelo IBDT, na figura do nosso diretor Rodrigo Maito. Agradeço o convite formulado pelo Departamento de Direito Econômico, Financeiro e Tributário, na figura do nosso full professor Chueri, e também do nosso professor Humberto Ávila. Saúdo a todos que participam dessa organização, na figura de tantos e laboriosos colegas, como o pessoal da técnica do som, nossos tradutores e o pessoal do café e todos. Muito bem. Eu queria tratar, então, da questão ambiental, dos instrumentos fiscais de enfrentamento dessa agenda ambiental, pensando já no contexto da reforma tributária brasileira, né, de forma, então, a delimitar. Com uma questão, então, também de tempo, né, eu vou direto ao imposto seletivo criado pela nossa reforma tributária, já aprovada na Constituição e já no debate de sua regulamentação legal. Então, por isso que o meu enfoque será muito mais restrito e delimitado, ok? Quanto mais eu estudo esse tema da tributação como instrumento de uma agenda de intervencionismo estatal, mais eu percebo que há uma enorme diferença entre debate internacional de tributação, tributação ótima, debate econômico, desde os economistas clássicos, de Adam Smith, de Frank Ramsey, o Arthur Pigou, que trata do imposto pigoviano ou do enfrentamento das externalidades negativas. Então, há uma enorme distância entre esse debate teórico de tributação ótima com o debate dos relatórios de organismos internacionais, Banco Mundial, OCDE, que tratam dos tributos, dos exemplos internacionais e endereçamentos do que seria um bom tributo, por exemplo, de um Sintax, de um tributo seletivo, né, para a análise tributária de cada país. São níveis que, muitas vezes, dialogam de forma muito metafórica e distante. Então, há necessidade de não comprarmos as ideias apenas pelo seu nome. É um pouco o meu recado. Não é? No Brasil, com a reforma tributária que será implementada nos próximos anos, por exemplo, nós teremos níveis de tributação, inclusive com possibilidade de, no mínimo, com reflexos econômicos do consumo, dessa grandeza que eu vou falar. Nós teremos bens e serviços sem tributação, nós teremos bens e serviços com uma alíquota projetada, esperada, de 10,2%, bens e serviços que serão tributados a 28%, que seria a alíquota referência, padrão, e a possibilidade de um imposto seletivo criado, de ser um sobrecusto, um sobrepreço
de alguns bens e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Nessa paleta de opções, de 0 a 28, mais alguma coisa de Sintex ou de imposto seletivo, a gente tem muita coisa. E, às vezes, nós compramos algumas ideias como se fosse, olha, tem um relatório aqui recomendando que eu preciso desse imposto, todo mundo fala desse imposto, esse é o trending topic, esse é o momento. Não é? E, às vezes, eu falo, olha, nos Estados Unidos, eu vou ter um sales tax ali de 7% e um Sintex de uns 5%, e é assim que funciona, e funciona bem. Quando eu chego no Brasil e falo, eu tenho produtos incentivados a 0%, e a alíquota ordinária de 28%, isso aqui é mais do que se fala, sem ter que apelar para o Sintex. Estou dizendo que o Sintex ou o imposto seletivo brasileiro é ruim? Não. Mas tem que termos consciência da tributação efetiva. Carga tributária efetiva é diferente de debate de alíquota nominal. Então, foi criado já o imposto seletivo. No que diz respeito aqui à discussão ambiental, a principal dimensão é que ele incidirá sobre a extração e comercialização, operações com recursos minerais. Apenas, porém muito relevantes, ferro, gás natural, líquido ou gasoso, e petróleo. Só. Ah, mas tem a discussão dos automóveis. Para. Tá? O imposto seletivo é a continuação de um imposto chamado IPI, que incide sobre produtos industrializados, já tinha os automóveis. A única diferença aqui é se tiver alguma graduação diferente. Então, não vou colocar como agenda ambiental uma coisa que é uma continuidade antiga. Precisamos fazer esses filtros, ok? Então, preciso contar algumas novidades, não é? O imposto seletivo, então, está criado. Preciso colocar também nossos colegas estrangeiros nessa página, que o Brasil, então, criou esse imposto, e que, em relação às operações com recursos minerais, está limitado, hoje, a 0,25% do valor da operação. Então, é isso. Esse imposto, essa parte do imposto seletivo, é uma novidade brasileira, dessa forma como está, não é? Como um sobrepreço. Agora, para além do nominalismo de um imposto seletivo sobre essas operações, eu tenho como que esse imposto funciona, como recurso fiscal, porque a parte da tributação é o microjurídico, é o microeconômico de uma distorção de preço de consumo, de demanda. A outra agenda é a agenda de Estado. É como o Estado vai ter recursos para enfrentar uma agenda, seja ela ambiental, seja ela saúde. E aqui as coisas não conversam. Por que não conversam? Porque a decisão do imposto seletivo foi um tanto quanto artificial. Primeiro, é importante dizer que a reforma tributária foi construída a partir de uma agenda muito específica, acadêmica e política. Não foi uma leitura que os estados e os municípios, né, para aqueles que são estrangeiros, são 26 estados, um Distrito Federal e 5.570 municípios. Não houve esse consenso. Então, muitas das medidas aprovadas foram praticamente compradas, no sentido de garantir aos estados e municípios que eles não perderiam nada. Então, tem uma promessa de ressarcimento de 50 anos para eventuais perdas da tributação ordinária. E, no caso do imposto seletivo, como ele substitui um imposto que era muito mais geral, que é o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, os estados ficam com 60% da arrecadação desse imposto. Os estados e municípios recebem 60%. Não é? Então, quando foi convencer, falou, olha, tem um debate ótimo do século XXI, que é tributar isso e aquilo, o imposto seletivo. Ele falou, tá bom, mas eu quero meu dinheiro. Eu quero 40 bilhões de reais por ano né, a cada mês, até chegar a essa quantia, garantido. E o que a União faz?
Ela fala, tá bom, eu vou chamar isso aqui de imposto seletivo, meio ambiente, saúde pública, vou pegar os principais produtos do meu antigo imposto, vou repetir aqui, como automóveis, o tabaco, bebidas alcoólicas, né, para não perder a arrecadação, e vou te garantir que, se faltar 1 centavo, eu vou te pagar. Então, não tem agenda de atuação estatal aqui. Não estou falando de efeito preço. Estou falando que não tem agenda estatal de política pública. Por quê? Na verdade, eu tenho uma meta que é arrecadar 65 bilhões. Então, essa é uma questão que enfraquece demais o Sintax, ou imposto seletivo, como um instrumento de atuação. Não é? Então, que fique claro, se eu já tenho 65 bilhões como arrecadação necessária, não é nem ótima, é necessária, sob pena da União Federal, do país, ter que ressarcir os estados e municípios, quem eu escolher, por conveniência política, por convencimento social, que pode estar nessa lista proibida, no nosso Index Prohibitorum do pecado, né, vai ter que chegar nessa conta aqui de resultado. Então, o minério, por favor, contribua para eu chegar nos 65 bilhões. Ah, vamos colocar só o refrigerante. Por favor, contribua para os meus 65 bilhões. Não quero mais nada para cima, mas também não posso ficar abaixo. Então, dito tudo isso, como que funciona, então, o imposto seletivo nesse seu efeito, digamos, econômico? É verdade, ele tem uma ponta de atuação, que eu estou chamando aqui microeconômica. A partir do momento que eu posso, no caso dos recursos minerais, ter um incremento do valor da produção de 0,25%, tornando-o mais caro 0,25%, eu posso ter um efeito sobre produção, redução, e sobre demanda. Só que o efeito vai depender sempre do tipo de sensibilidade do produto à distorção de preço, um jeito de chamar isso de elasticidade, uma elasticidade demanda, elasticidade renda. Quando você pega cadeias econômicas e depende de energia, essa sensibilidade não é tão forte assim. Não é? Outra coisa que as pessoas esquecem, né? Você quer criar distorção de custo, você não precisa de um imposto excepcional, de um excise tax. A professora Christians tem razão de sair um pouco da caixa do óbvio e tentar pegar outras formas. Né? Eu consigo encarecer um produto só com o IVA normal. Não é difícil, não preciso nem subir a alíquota. Não é? Então, o excise tax tem essa dimensão. Então, agora, se você, que assim como eu, acredita da importância da agenda econômica e política da defesa do meio ambiente, se você acha que aumentar 0,25% do recurso mineral é uma tributação ambiental, se você acredita que não tem problema que todos os recursos não sejam direcionados à agenda, não é? Se você não está preocupado que o valor que é arrecadado não possa ser direcionado para a causa ambiental, tá bom, esse é o seu imposto. Contente-se com isso. Talvez seja um bom começo, talvez o 0,25 vire alguma coisa diferente. Tá? O imposto seletivo, por ser imposto, no Brasil, na Constituição, ele não pode ser destinado à saúde e nem ao meio ambiente. E como ele vai 60% para estados e municípios, ele serve para asfalto de rua, para as despesas ordinárias. Nós estamos em época de eleição municipal aqui, então as ruas estão sendo recapeadas. É para isso que ele serve. Então, o componente dele, do imposto do PIGU, é essa parte aqui, metafórica de externalidade negativa de pequeno incremento. Tá? Para concluir, o recado que eu gostaria de dar, não é? A gente tem que pensar a política econômica para além de incentivo sobre preço. Existem outros instrumentos fiscais, eu tenho instrumentos aduaneiros, eu tenho gastos públicos. A China está sendo combatida esse ano
pressionada pelos Estados Unidos, pela União Europeia, porque ela está produzindo demais produtos de energia limpa. Por quê? Porque ela investiu nisso. Não é? Então, tem que sair um pouco disso, temos que ter mais imaginação institucional e parar de acreditar que o nome do tributo e a sua semântica é relevante. Tá? O conto de fadas do artigo 1º de uma lei não conta o que se faz no orçamento. O meu recado aqui é: vamos prestar atenção no orçamento. Muito obrigado. Também para abordar o tema da reforma tributária e do imposto seletivo, eu chamo a professora Tatiane Piscitelli. Não, é o passador. Aqui, pronto. Bom, muito bom dia a todos e todas. Gostaria de agradecer ao professor Luiz Eduardo Schwery pelo convite. É um enorme prazer estar em mais um congresso do IBDT. E nessa mesa, né, ladeada por amigos e pessoas, né, que eu admiro muitíssimo. Um enorme prazer falar depois do professor José Maria, né, para seguir com o debate relativo à reforma tributária. E aí, nesse sentido, eu vou trazer, né, vou descer um pouquinho no grau de teorização que o professor José Maria fez, para falar do imposto seletivo, da perspectiva ambiental, das falhas, né, que a gente tem agora da perspectiva da regulamentação, né, porque estamos discutindo a regulamentação da reforma tributária agora no Senado, e trazer algumas críticas, né, que eu acho que podem ser interessantes para animar esse debate. Então, indo diretamente ao ponto, para onde será que eu tenho que apontar? Não está indo. Agora volta. Pronto. Muito bem. O que a Constituição, né, o que a Emenda Constitucional 132 e, portanto, a reforma tributária trouxe em termos de proteção ambiental? Então, em primeiro lugar, a gente tem a redação do artigo 145, parágrafo 3º, né, que enuncia novos princípios em matéria tributária, dentre os quais a proteção ambiental. Então, a proteção ao meio ambiente, ela passa a ser um vetor para a formulação de políticas tributárias, para a determinação das estruturas, né, que se desenvolvem à luz do sistema tributário nacional. E aí, nesse sentido, há pelo menos 3 determinações que são relevantes. Em primeiro lugar, a possibilidade de um imposto seletivo sobre bens e serviços que causem males ao meio ambiente. Em segundo lugar, um regime preferencial de tributação, uma tributação favorecida, né, para biocombustíveis e combustíveis de baixo carbono, né, isso está no 225, parágrafo 1º da Constituição. E, por último, a tributação diferenciada do IPVA, considerando o impacto ambiental do veículo. Então, não apenas, né, o imposto seletivo, ele se presta a essa proteção ambiental, mas, igualmente, outros tributos, né, podem encampar esse cenário no sentido da realização da proteção do meio ambiente pelo sistema tributário nacional e pelas normas que serão criadas. Quando a gente olha para a regulamentação da reforma tributária, e, portanto, para o texto que agora está em discussão no Senado, eu gostaria de focar especificamente no imposto seletivo, né, que é o foco desta mesa. E na descrição dos bens e serviços que serão tributados pelo imposto seletivo, da perspectiva ambiental, nós temos, então, algumas escolhas, né, que já se mostram controversas ou, pelo menos, incompletas. Então, em primeiro lugar, nós não teremos a tributação pelo imposto seletivo de combustíveis fósseis. Bem, um carbon tax, muito menos, né? Então, nem se cogita isso, seria uma oportunidade para se discutir, mas isso sequer entrou na regulamentação.
tributação, e eu não vou entrar nesse ponto, porque essa discussão já foi muito bem abordada na mesa. Então, não há tributação específica para combustíveis fósseis, a gente continua tendo regime favorecido para os biocombustíveis, mas não uma tributação, uma sobretributação para esses combustíveis, que também são responsáveis, né, pela emissão de gases que intensificam o efeito de estufa. Para além disso, nós temos uma escolha sobre onerar o instrumento que gera a poluição. Então, uma escolha, né, como o professor José Maria mencionou, de tributação de veículos, né, que seria, né, o próprio instrumento que se utilizaria, né, do combustível fóssil, aeronaves e embarcações. Então, em vez de se tributar o combustível, a gente tem a tributação do instrumento que gera essa tributação, e aqui já é uma escolha também bastante controversa, na medida em que nós teremos a tributação de veículos de acordo, claro, com a emissão de gases, né, com o impacto ambiental desse veículo, mas a inclusão também dos veículos elétricos. Isso por si só, né, já geraria uma discussão enorme. É claro que a inclusão dos veículos elétricos tem uma relação direta com a bateria, né, porque a bateria dos veículos elétricos ela pode ser muito danosa ao meio ambiente, porque o grau de reciclabilidade ele é muito baixo, mas ainda assim há um debate intenso sobre o desenvolvimento tecnológico para a reciclagem dessas baterias e, portanto, o fato de que um imposto seletivo sobre os carros elétricos poderia refrear esse desenvolvimento tecnológico que poderia ser saudável no contexto da proteção ambiental e da realização desse princípio constitucional tributário agora enunciado. Mas, para além disso, a gente tem também, né, a tributação de bens minerais, como o professor José Maria mencionou, e, portanto, uma tentativa, né, de moldar o imposto seletivo à luz da proteção ambiental. O ponto que eu quero trazer aqui é um pouco diferente desses, né, que já foram abordados sobre tributação de carbono, ou mesmo dos veículos, ou mesmo da possibilidade dessa eficiência, né, do imposto seletivo para esses fins. A minha questão é a seguinte: na reforma tributária, na regulamentação da reforma tributária, para além da determinação, né, do que seria tributado pelo imposto seletivo, nós temos também, como o professor José Maria mencionou, a possibilidade de uma tributação reduzida para determinados bens e serviços e tributação reduzida à luz do IBS e da CBS. Então, nesse modelo de IVA dual, né, a gente tem a alíquota padrão, a alíquota zero e a alíquota reduzida, que seria uma redução em 60%. E aí tem um detalhe muito importante. Os bens que serão beneficiados com essa alíquota reduzida de 60%, eles não podem ser onerados pelo imposto seletivo. E faz sentido que não sejam, né, porque a lógica da redução de se estabelecer bens e serviços que são beneficiados com a redução do IBS e da CBS é a lógica da essencialidade. Então, não faria, né, sentido eu dizer que um bem é essencial, mas, ao mesmo tempo, ele é danoso à saúde ou ao meio ambiente, portanto, tem que ser tributado pelo seletivo. Então, de fato, né, bens que possuem esse benefício da alíquota reduzida, em tese, são bens essenciais e, portanto, não se sujeitariam ao seletivo, e há uma determinação expressa na Constituição, e a regulamentação da reforma tributária, ela estabelece quais seriam esses bens, né, no detalhe, né, ainda que o artigo 9º da emenda constitucional traga, né, genericamente quais são esses bens, a regulamentação da reforma tributária, ela indica os NCMs e quais seriam os bens com a alíquota favorecida. E, dentre eles, nós temos a possibilidade de alíquota favorecida para insumos da agricultura, né, insumos agrícolas. Os insumos agrícolas mais conhecidos e talvez mais controversos em termos de proteção ambiental são os fertilizantes e pesticidas. Então, nós temos, né, toda a lista do NCM 3808 indicado na regulamentação da reforma tributária como bens sujeitos à alíquota favorecida e, portanto, desde logo uma escolha quanto à não tributação seletiva desses bens. Olhando para o cenário internacional,
É verdade que nós temos alguns países, né, que vão por esse caminho. Então, que escolhem, eu listei alguns aqui, né, a fonte do documento, ela está mencionada abaixo, né, um documento produzido pela ONU sobre o impacto ambiental e escolhas tributárias, e, de fato, existem muitos países, né, no âmbito da União Europeia e também fora da União Europeia, na Ásia, que optam pela redução do IVA na hipótese de fertilizantes e pesticidas e, portanto, genericamente, na hipótese de agrotóxicos. Mas a questão é a gente saber se essa é, de fato, a melhor política e se é a melhor política aquela que nós estamos construindo no contexto da reforma tributária. E, para responder essa pergunta, né, e tentar ficar no meu tempo, talvez valha a pena nós olharmos para os países que possuem uma tributação mais onerosa sobre pesticidas. E esses países são poucos, né, e o design do tributo ele é diretamente relacionado com a sua eficiência, né, e nesse sentido a fala do professor José Maria é bastante interessante. Então, nós temos, por exemplo, a Dinamarca, a França, que estabelecem tributos sobre agrotóxicos de modo diferenciado à luz da toxicidade desses bens. Então, não se trata simplesmente de estabelecer uma alíquota única, né, sobre agrotóxicos, mas sim olhar para esses bens à luz da toxicidade ao meio ambiente, né, do impacto ambiental e, consequentemente, no impacto à saúde. Há relatórios muito interessantes da OCDE nesse sentido, que indicam, inclusive, o impacto da perspectiva de gênero olhando para a tributação dos agrotóxicos, porque as terras, né, os cultivos que mais se utilizam de agrotóxicos tóxicos não são aqueles cultivos familiares que, no geral, são geridos por mulheres, mas são os grandes cultivos. E aí, nesse sentido, nós podemos também fazer referência especificamente ao caso da Dinamarca, e é um estudo bastante recente que saiu no ano passado sobre uma avaliação quanto ao uso de agrotóxicos tóxicos à luz da tributação, considerando o impacto ambiental, né? Então, considerando essa progressividade à luz do impacto ambiental. E esse estudo mostra, eu não vou enxergar aqui, né, mas que, basicamente, a tributação ela tem sido efetiva na redução do consumo dos pesticidas que são mais tóxicos e, portanto, que possuem mais impacto ambiental e na saúde, né, na saúde do trabalhador do campo, na saúde das pessoas. E houve uma redução de 16% no uso desses pesticidas mais tóxicos, com a substituição para os menos, com menor impacto ambiental. E aí a conclusão do estudo é que, de fato, o design do tributo ele é fundamental para justamente estimular o comportamento de uma migração, né, de uma escolha e até o desenvolvimento da indústria para fertilizantes e pesticidas que são menos tóxicos, de modo que é evidente que as pessoas, né, vão escolher por aqueles que são menos tributados e, portanto, são mais acessíveis. É claro que a gente poderia, né, até ir para um outro nível e dizer que os fertilizantes e pesticidas orgânicos ou as plantações orgânicas ou ambientalmente sustentáveis, elas poderiam ser favorecidas, né, ter um tratamento tributário favorecido, mas a gente nem precisaria chegar nisso se a gente conseguisse fazer uma tributação à luz da toxicidade desses bens. E esse gráfico ele é decorrente desse mesmo estudo, né, ele aparece nesse mesmo artigo, mostrando, né, algo bastante interessante, que, em razão da implementação do tributo, nós temos um efeito de maior consumo, né, que é essa linha maior, justamente em razão da necessidade de estoque, né? Então, aqueles que se utilizam dos agrotóxicos, então fazem um estoque, mas logo depois esse consumo cai e essa queda, então, é de cerca de 16%. Essa é uma discussão absolutamente relevante, o caso está pautado no Supremo Tribunal Federal ainda em relação ao sistema anterior, existe uma ADIM, né, para questionar os benefícios tributários que são concedidos em termos do ICMS, também do IPI para fertilizantes e pesticidas no Brasil, e
a gente precisa fazer esse debate em termos de política tributária, mas para que ele seja feito, nós precisamos dar um passo atrás na regulamentação da reforma tributária e possibilitar que haja imposto seletivo sobre pesticidas e fertilizantes. Para que isso seja possível, nós precisamos pelo menos de uma exceção àquela determinação, né, que inclui todos aqueles agrotóxicos do NCM 3808, pelo menos uma exceção para dizer, olha, esses daqui, ok, terão alíquota favorecida, com exceção daqueles considerados com alto grau de toxicidade pelo IBAMA ou pela Anvisa. Então, a gente precisa de uma exceção aqui para poder cogitar de um imposto seletivo sobre esses bens. O que nós não podemos, na minha visão, é de partida, a priori, excluir a possibilidade do imposto seletivo na medida em que o sistema tributário nacional, ele tem por objetivo agora também proteger o meio ambiente, a gente tem que pensar políticas nesse sentido. Então, aqui é uma provocação, né, nesse momento em que a gente volta a discutir a reforma tributária no Senado Federal, para que a gente consiga, pelo menos, não tomar essa decisão agora, né, porque se essa decisão for tomada agora, depois para a gente voltar atrás e, eventualmente, cogitar de um imposto seletivo sobre agrotóxicos, visando a proteção ambiental, ela fica muito mais difícil. Essas eram as minhas considerações. Eu agradeço muito pelo convite e acho que eu consegui ficar no tempo. Muito obrigada. Para finalizar o painel, eu chamo a Paula Rodrigues Carvalho, que ela vai falar de benefícios tributários relacionados com metas ESG. Oi, gente, bom dia. Antes de mais nada, eu queria agradecer ao time do IBDT pelo convite, aqui personalizado na pessoa do professor Chueira, de quem eu sou um grande fã e entusiasta de suas pesquisas. Queria agradecer também o Flávio e o professor Celso pelo convite de estar nessa mesa. E eu confesso que eu fiquei bem nervosa. Estou aqui perto de grandes professores, pessoas que estudam bastante sobre o tema. E eu fiquei pensando bastante assim, o que eu posso levar um pouquinho da minha experiência para o Congresso? Onde que entra aí, né, o que as empresas vêm fazendo? Eu sou uma advogada corporativa, trabalho com isso há alguns anos. E aí eu fiquei pensando, onde que entra a empresa nessa equação? Onde que a sociedade civil vai entrar nessa equação aqui da questão da sustentabilidade? E quando eu comecei a pensar muito sobre esse tema, a primeira coisa que me veio na cabeça são as metas de ESG. Por quê? As metas de ESG, elas surgem lá em 2004, com a publicação Who Cares da ONU, e elas tentam fazer um paralelo, né? Elas tentam trazer para a vida real um pouco dessas questões que a gente tem tanto discutido, a questão da sustentabilidade, a questão de ter um ambiente mais ético, um ambiente mais justo, um ambiente mais equalitário, que é muito importante hoje, e eu acho que a gente não consegue sobreviver sem isso. E lá, quando a publicação, quando a ONU lançou esse programa, né, essa sigla, esse programa ESG, o Pacto, ela pensou o seguinte: não basta só eu engajar os governos aqui nesse item. Eu tenho que engajar também a sociedade civil, eu tenho que engajar as empresas, porque eu acho que hoje as empresas entendem melhor que não é só sobre lucro. Hoje também é sobre propósito. Então, não adianta eu ser uma empresa que estou focada 100% no lucro, e aí, por exemplo, eu estou destruindo o meio ambiente, como a Tatiana trouxe ali hoje, a gente tem o quê? Pesticidas aí. As empresas hoje, elas não estão preocupadas, estão muito focadas no lucro, mas eu acho que hoje a gente já tem uma pressão da sociedade para que a gente tenha propósito. Eu, particularmente, prefiro consumir de empresas que tenham propósito, que estejam alinhadas com as questões socioambientais. E aí vem a questão do ESG, que hoje a gente já tem várias empresas que são signatárias, cerca de 1000, mas a gente ainda não tem uma adesão tão forte assim, e principalmente quando a gente vem aqui para o Brasil. Hoje a gente vê muitas multinacionais que já estão adotando as métricas de ESG. A gente vê muita empresa publicando hoje os reportes de sustentabilidade, junto com seus reportes de auditoria, mas no Brasil essa adesão ainda é muito baixa. Quando a gente olha ali para as metas de sustentabilidade,
quando a gente faz uma pesquisa lá no site do Pacto Global, apenas 25 empresas brasileiras já aderiram aos 5 pontos ali ambientais, que é o net zero, a questão de descarbonização, questão de cuidar do clima. E eu considero essa adesão muito baixa. E por que, né, a gente tem essa adesão tão baixa das empresas? A AmCham publicou um artigo, né, fez uma pesquisa agora em 2024, que mostrou que os grandes CEOs aí das maiores empresas do Brasil, eles estão sim preocupados com a questão ambiental, eles querem sim aderir às metas de ESG. Mas o que eles veem hoje é uma ausência de uma cultura corporativa forte, eles não veem uma possibilidade de ter métricas aí firmes para ver se eles estão cumprindo ou não essas regras, e, principalmente, eles sofrem é ótimo, né, gente? Bem dramática. Eles levantam também o ponto de que o governo deveria se aliar mais com as empresas que querem adotar essas métricas e adotar esse propósito. E essa é uma queixa de 77% dos CEOs. A falta de um financiamento governamental para as iniciativas verdes. E aí, o que eu trouxe aqui é uma certa provocação para o Estado brasileiro. A gente tem a questão constitucional ali, é um dever do Estado promover um meio ambiente ecologicamente sustentável. E como que para promover um Estado economicamente sustentável, o governo não poderia conceder um benefício fiscal para as empresas que estão ali trabalhando, estão querendo descarbonizar, estão ali trabalhando em tecnologias mais eficientes? E a minha opinião é que sim. Hoje a gente já tem alguns benefícios governamentais aí, no sentido de redução para as empresas que estão mais alinhadas ali com o propósito. A gente tem uma alíquota reduzida de ICMS aqui em São Paulo para carros elétricos. A gente tem algumas questões na lei ali do ITR, as áreas preservadas, elas não são incluídas na base de cálculo. Tem umas questões de ICMS também, os repasses dos estados é maior para municípios, de alguns estados, é maior para municípios que tenham áreas verdes preservadas, mas a gente não vê hoje uma política pública muito alinhada com essa questão. Eu vou incentivar aqui as grandes empresas que estão, de certa forma, me ajudando o Brasil, que sou signatário aí, né, dos pactos, todo mundo trouxe aqui, o Brasil é signatário dos grandes pactos do meio ambiente, que estão me ajudando, de certa forma, a conseguir cumprir com as minhas metas. E quando eu penso no benefício fiscal, me veio à cabeça aqui alguns benefícios que a gente já tem hoje. Hoje a gente tem a Lei do Bem, para a questão de PID. Então, hoje as empresas que têm grande desenvolvimento tecnológico, elas podem deduzir ali de 60% a 80% a mais as despesas que elas têm com esse desenvolvimento. A gente tem a questão da Zona Franca de Manaus, que concede uma série de benefícios fiscais ali para empresas que estão ali em Manaus, para levar o desenvolvimento para aquela região. Sudam e Sudene, e as diversas subvenções aí que a gente tem nos âmbitos municipais e estaduais. E por que não fazer uma coisa parecida? Para quando a gente fala de empresas que estão alinhadas ali com o propósito socioambiental. Por que não criar, agora que a gente está na discussão da reforma, na EBS e na CBS, um artigo que garanta para essas empresas que investem em tecnologia verde, estão hoje se modernizando, elas podem deduzir essas despesas. Porque hoje a gente tem o PIS/COFINS, e hoje assim, o posicionamento da Receita é que aquelas despesas previstas em lei, etc., eu posso deduzir. Mas e se a empresa está tendo dispêndios voluntários? Ela corre o risco de nem poder tomar crédito de PIS/COFINS sobre essas despesas. Outra ideia, então, eu acho que a gente deveria trazer isso para a lei do IBS e da CBS. Outra ideia que eu trouxe também é a questão de trazer uma lei do bem para as empresas que investissem em tecnologias verdes. Se a gente já tem a lei do bem aí para P&D, a gente não poderia ampliar um pouquinho mais essa ideia? Aí fica o questionamento. E a minha ideia aqui não é premiar quem é bom. Não é premiar, não é passar a mão também ainda sobre questões para as empresas poluidoras. Eu não sou contra os Sintexes, eu sou super a favor.
A minha ideia é só engajar mais gente nessa causa. Porque, muitas vezes, quando a gente discute com grandes empresas, qualquer coisa, seja uma doação, seja uma melhoria, elas falam, mas o que eu vou ganhar com isso? E será que, se a gente não trouxer um benefício fiscal ali, a gente não vai ter mais do que 25 empresas engajadas com essas questões ambientais? E é isso que eu vim trazer, gente. Eu fui bem breve aqui, para devolver a vocês o tempo de café. E eu gostaria de agradecer também. Então, assim, eu quis mais trazer uma provocação desse meu lado, do lado corporativo aqui. Eu acho que a gente teve brilhantes explanações sobre como os governos vêm atuando, e eu quis trazer um pouquinho da minha experiência. Espero ter conseguido agregar para vocês um pouquinho, e estou à disposição, caso alguém queira conversar e debater o tema. Obrigada, gente. Bom, já estava contente em participar dessa mesa, mas depois de todas as apresentações, eu saio até mais esperançoso e otimista. Estamos ainda nos primórdios de visualizar as normas tributárias como indutora de condutas, seja incentivadoras, seja desincentivadoras, para esse campo que nós estamos tratando aqui hoje, né, que é o meio ambiente e a saúde humana. Depois de vir diversas palestras aqui, né, de todos os lados, acho que ficou claro para todos nós que esse lado extrafiscal é extremamente importante e que as normas tributárias, as quais nós estamos muito acostumados a trabalhar e enxergá-las de uma outra forma, ou seja, sempre na relação do particular com o Estado, elas podem ter um outro campo de atividade que é imenso. Também fiquei feliz aqui com a ordem das apresentações e a conclusão aqui da colega Paula, né, que dá esse olhar final. E gostaria de lembrar também que tem uma parte que não é das empresas e não é dos estados, é uma parte que é nossa, né, que é valorizar o produto que tem esse valor agregado mencionado pela Paula. Porque se o consumidor ele não olha dessa forma, ele não aceita essas normas, a gente não consegue caminhar adiante nesse cenário que é muito importante. Então, encerro aqui esse painel aqui, agradeço o convite aqui do IBDT, na figura do professor Chueire, Maito, demais colegas, todos os presentes aqui, e agradeço também a oportunidade de estar aqui todos juntos com vocês aqui. Muito obrigado.